Você falou sobre o quadro teórico de referência. Ele seria adequado a gente começar a caminhar para o quadro teórico via descritores, que são vocabulários controlados, para a gente não cair em problemas exatamente de diferentes terminologias de área a área? O que você acha disso? Eu acho uma possibilidade mesmo, né? Assim, e principalmente porque, na verdade, o pesquisador não tem muito como saber. Mas ele tem também essa opção, né? De o descritor ser apresentado com o contexto, com todo o contexto teórico que ele é utilizado. Mas se você não tem essa possibilidade, sim, né? Você cavar isso pelos descritores, sim. Acho uma saída assim pragmática e que se não levar, digamos, para o alvo bem certinho, você vai estar pelo menos ali do lado, né? Já é um bom caminho andado. Eu estou perguntando, estou colocando essas questões porque assim o nosso grupo ele tem um monte de atuação inter e multidisciplinar. A atuação do grupo ela é transdisciplinar, mas obviamente quando a gente chega nos trabalhos especificamente, eles são ou inter ou multi, em geral multi. E aí a gente cai com muita frequência em questões de interpretação de área. Então você vai privilegiar a área A ou privilegiar a área B, sabe? Que são discussões teóricas e de posicionamento muito complexos para fazer. Sim, sim. Então, E aí, aí assim, a gente a tem gente muitos tem duas problemas. saídas, vai. Porque a saída número um que eu vejo é essa saída que eu comentei de ir dos descritores. A saída número dois é a saída maluca, que eu não sei de onde eu tirei, mas eu fiz durante meu doutorado. Então, para quem se assustou com os 210 textos, convido a conhecer a minha tese maluca, porque na minha tese ela tem um diagrama na introdução que é computação, comunicação, ciência da informação e ciência cognitiva. Sim. E tem um capítulo onde eu falo de computação, um capítulo onde eu falo de ciência da informação e ciência cognitiva, e um capítulo onde eu falo de comunicação. Não, um capítulo de cognição e um capítulo de ciência da informação e comunicação. E eu consegui transformar isso num texto de 145 páginas com resultado, com um monte de coisa. Então, assim, eu vejo as duas possibilidades, e eu queria saber a sua opinião a respeito. Um que é o quadro teórico falando dos conceitos, começando pelos conceitos, e um que é o quadro teórico começando das áreas e aí afunilando e chegando nos conceitos. Eu acho que as duas possibilidades são super válidas. O meu problema, né, o meu incômodo, seja em uma possibilidade ou em outra, é o quanto o pesquisador que vai tomar essa decisão também tem possibilidade de discutir justamente a questão da interdisciplinaridade. Então, assim, colocando em pratos limpos, é óbvio, né, que eu estou partindo do realismo científico. Esse é um primeiro passo. Então, eu não sou, em hipótese alguma, relativista a respeito do conhecimento. O conhecimento é possível, existem critérios possíveis, nós conseguimos avaliar quais são as melhores propostas. Ponto final. O segundo ponto é que as áreas não podem sofrer desse processo de reducionismo, né? Eu não posso reduzir uma área a outra e evaporar com ela se eu já sei que ela é pertinente. E aí a gente tem um negócio que eu não sei muito bem de onde vem essa ideia, é a ideia de que disciplina em termos de ensino é a mesma coisa que disciplina em termos de ciência. E eu não conheço um argumento que se sustente em relação a isso. Porque, veja, quando a gente está falando de disciplina em termos de ensino, é óbvio que ninguém vai querer formar uma pessoa que esteja enraizada e limitada, né, por um determinado domínio ou alguns poucos domínios, porque você não está formando a pessoa para ser só um conhecedor de conteúdo, um cientista, etc. Você está formando uma pessoa, é um ser humano, né? E o ser humano tem várias camadas, por isso que a gente tem diversos tipos de conhecimento. Agora, se eu estou falando de ciência, como eu tenho essas questões do conhecimento ser reproduzível, né? Reprodutível, a pesquisa tem todas essas características, ela é limitada.
Então, eu não vejo qual é o problema de dizer assim, olha, essa disciplina vem até aqui. E aí, você, aos poucos, vai criando pontos de diálogo com as outras disciplinas, né? E também tem a questão de que o Mário Bunge tem, inclusive, esse conceito lá no dicionário dele, e ele trabalha isso na obra como um todo. É evidente que existe um princípio de interdisciplinaridade entre as disciplinas, ou seja, tem que ser possível um diálogo entre, sei lá, comunicação e biologia, né? E achar esse ponto de pertinência a ponto de que as pessoas consigam conversar. Isso não significa que o cientista, pesquisador em comunicação vai conseguir, né, ter o mesmo cabedal lá da outra área. Então, quando você diz assim, porque uma área é interdisciplinar, eu fico pensando, é uma super ciência. E nessa área as pessoas elas têm alguma característica muito especial, elas são escolhidas por Deus, ou elas têm uma genética completamente diferenciada, a ponto de que só elas são capazes de fazer uma coisa dessa envergadura. Que ninguém nunca foi, não é? Então, eu acho isso para mim, é um incômodo que o pesquisador que acabar nessa reflexão aí mais epistemológica, por assim dizer, ele vai ser incomodado por isso e ele vai ficar na dúvida sempre. E o que ele vai ter o que a gente tem que fazer é assumir uma posição mediante aquele trabalho especificamente, porque também tem a demanda do nosso trabalho. O que, em relação àquela pesquisa especial, é exequível ou melhor exequível ou não, considerando também aspectos pragmáticos. Eu tenho tempo, eu tenho condição, a informação está disponível, de modo que pode ser reproduzível. Atualmente, por exemplo, alguns colegas, e inclusive eu tive esse problema já faz muito tempo, que a gente está precisando de uma informação de uma plataforma que é governamental e ninguém tem. Como é que você vai fazer o trabalho com essa informação? Você não vai, você vai ter que fazer de outro jeito. Então, daquela maneira não era exequível, você vai ter que mudar o seu argumento. Ponto final, assim, né? E ele tem que ser um argumento que se sustente. Eu acho que é um as duas exemplo opções são público, válidas. exemplo publicável e documentável. Eu participei de um evento, o autor, o organizador do evento é um baita amigo que conseguiu um financiamento da universidade para publicar um livro com os anais, e existe uma confusão nacional de categorização do código do ISBN, que não está disponível em lugar nenhum. Inclusive, na Biblioteca Nacional, eu cheguei a consultar a Biblioteca Nacional, retirei os trabalhos do meu currículo, porque eu não consigo saber oficialmente se aquilo são anais de evento ou se são capítulos de livro. E como a resposta da Biblioteca Nacional, oficialmente, por e-mail, foi: como o título é anais, isso é anais, e é um absurdo, porque não é o título que determina o tipo de obra. Eu mesmo tenho um capítulo de livro internacional cujo título é Anais. Já pensou, né? Então, assim, eu preferi retirar o livro que fica aqui do meu lado, para o dia que eu conseguir validar o ISBN como anais ou como capítulo de livro, eu poder utilizar. Então. É por isso que eu sou meio avessa essa questão institucional, pura e simplesmente. Eu respeito, eu acho que isso é uma limitação que o trabalho tem que considerar, mas eu tenho problemas com isso. Inclusive, uma vez eu li, né, estava fazendo justamente escrevendo sobre essa ideia, né, do que é pertinente, do que constitui uma área ou não e a área da comunicação específica. Eu achei estranho, porque um autor estava falando sobre o trabalho teórico, dali a pouco ele estava justificando que a área existia porque institucionalmente ela existia. É a mesma coisa que eu disser para você, vou fazer o departamento de astrologia e eu consigo fazer isso, então a astrologia existe como ciência. Que onda é essa? Faz o menor sentido. Então, pensar a pertinência, eu acho que é pensar a pertinência mesmo no resgate do conceito, o correto, né? O processo rigoroso, o translúcido, que é o que a gente quer fazer, mas isso não é necessariamente uma verdade. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Buenas, por mim é isso. Por mim depois também. eu te alugo com outras perguntas, vou quebrar o galho da família aí. Quero agradecer muito pela presença da galera.